Ayrton Senna, o homem, um carro. O Instituto Brasileiro e o homem que fez a McLaren fazer o seu primeiro carro por conta de sua época de dominância entre ele e Alain Prost. Ayrton Senna definitivamente era um dos, se não o melhor piloto que já existiu na Fórmula 1. Ele trouxe grandes conquistas para o Brasil e de todas as pessoas que poderia ter nessa face da terra, ele foi escolhido para representar o Brasil. Ele foi escolhido para trazer os 3 títulos mundiais para o Brasil. Mas afinal, quem era Ayrton Senna? E quem foi Ayrton Senna? E por que ele era tão aclamado? Por que ele era tão famoso? Por que tanta gente, seja de antigamente ou de hoje em dia, fala tanto dele? Todas essas respostas estarão disponíveis agora nesse documentário que irá falar de Ayrton Senna do Brasil. Ayrton Senna, ele nasceu no dia 21 de março de 1960, em São Paulo, que desde criança ele já tinha um interesse especial pelo automobilismo. Ele sempre acompanhava as corridas com o seu pai e acabou que o seu pai acabou construindo um carro, no caso um kart, né? Que logo ele acabou correndo com poucos anos de idade perto das pistas próximas de sua casa. Ayrton é filho de Milton da Silva e Neide Senna da Silva. Ayrton Senna sempre teve uma grande paixão pelo kart e pela Fórmula 1. Sem contar que ele foi campeão da categoria mais alta do automobilismo 3 vezes, em 88, 90 e 91. Ele acabou começando no kart, é claro, quando ele tinha somente 13 anos. E também ele acabou indo depois para os carros de Fórmula, que na época eram os Fórmula Ford de 1600 e 2000. Tudo isso somente em 1981 e em 84 nós veríamos um astro brasileiro na Fórmula 1. Em 1984 nós vimos um jovem astro que iria brilhar no futuro. Ele era o Ayrton Senna. E ele estava apenas pilotando pela Toleman. E ele acabou estreando no Grande Prêmio de 1984, no Grande Prêmio de Jacarapagué, um Grande Prêmio do Brasil. Que o Senna, apesar de ser um estreante para os gringos, europeus, asiáticos que estavam lá na Fórmula 1, seja de mecânico ou até mesmo piloto, eles falaram que não seria alguém tão importante assim para a Fórmula 1. Mas logo quem disse aquilo iria se arrepender, porque Ayrton Senna somente em sua primeira volta da estreia, ele acabou sendo de 14º e chegou em 9º lugar para a equipe inglesa. Só que teve um porém. O motor acabou quebrando na sua 10ª volta. Ayrton, ele queria um carro melhor, entendeu? A Toleman era uma equipe pequena. Então, Ayrton foi confrontar seu chefe e falou que ele queria um carro melhor. Muitos acharam isso, de parte, uma grande arrogância de um novato que estava apenas começando. Porém, tudo isso mudaria no Grande Prêmio de Mônaco, onde ele tinha largado de 13º e somente em sua primeira volta ele conseguiu deixar 4 carros para trás, fazendo uma volta totalmente incrível no Grande Prêmio de Mônaco, onde que todo mundo que olhou isso falou que ele tinha potencial, apesar na sua temporada de estreia, na corrida de estreia, ele ter sido julgado da forma errada. Sem contar tudo isso, naquela volta de Mônaco, foi uma façanha muito grande do piloto, porque Mônaco, além de muito apertada, a pista estava chovendo. Sim, a pista estava chovendo. Então, Ayrton ele ia fazer uma grande prova, talvez a melhor prova que ele tinha feito na temporada de estreia. Mas Senna, de alguma forma, conseguiu fazer um milagre com aquela Toleman. E acabou chegando em segundo, passando até mesmo por Niki Lauda, que na época era da McLaren. Vai tentando colocar do lado de fora. Vai
com muito apetite e passa por Niki Lauda. Assume a segunda posição, Ayrton Senna. Vamos ver até a repetição porque vale a pena. Ayrton que também acabou passando por Alain Prost, um velho rival que ele acabaria vendo no futuro. Ayrton Senna em segundo. Agora sim, Galvão, bandeira quadriculada. Nova decisão da direção de prova. Passamos da metade da prova. Vai ser dada a bandeirada para Prost. Ele lentamente vai parando. Não, o Ayrton passou direto. Bom, o Ayrton cruzou a bandeirada, o Prost não. Após passar Niki Lauda, é dada uma bandeira vermelha por conta da grande chuva que estava ocorrendo em Mônaco. Porém, foi dado muito depois disso. Ayrton, ele não acabou vendo a bandeira vermelha e acabou depois, viu que o Prost estava parando e acabou passando o francês. Porém, teve um problema. A volta só é contabilizada depois que é dada. Alain Prost acabou ficando com a vitória por conta que a volta anterior é apagada quando é dada uma bandeira vermelha. Senna ficou com um amargo segundo lugar, que a vitória, vamos concordar, que era ter sido dele. Mas além disso, na temporada de estreia, o Senna conseguiu mais 2 pódios, que foram no GP da Inglaterra e de Portugal. Sem contar que ele chegou em 9º lugar no campeonato de pilotos. Tudo isso somente uma tolema. Nos anos seguintes, Ayrton Senna ele ia para uma equipe que era muito conhecida por suas inovações, a famosa Lotus, que ele acabou pilotando os carros 97T, 98T e o 97 ou 99T. Na temporada de 85, que os 3 carros, eles acabavam equipando um motor V6 turbo da Renault. O mesmo motor que hoje em dia é feito pela própria Renault, só que sem ser híbrido, é claro. Ayrton, quando ele começou a estrear na corrida que ele estava pilotando pela Lotus, ele fez a pole position, que junto com o Nelson Piquet, que acabou ficando com a volta mais rápida e sendo o vencedor da prova. Porém, no GP da Espanha, quem foi o pole position e vencedor foi sim, ele mesmo, Senna da Silva. Senna na temporada de 85, ele acabou ficando com 2 vitórias, que no caso foi o GP da Espanha e no GP do Detroit, um GP para a gente relembrar. Naquela temporada, Ayrton Senna fez 8 pole positions no total, que acabou pilotando aquela Lotus e ficou em 4º lugar no campeonato de pilotos, onde o campeão foi o Prost, Nigel Mansell em 2º lugar e em 3º lugar o Nelson Piquet. Bom, o brasileiro ele vinha forte nas temporadas seguintes. O diretor de prova aguarda, o Brasil inteiro aguarda. Ayrton Senna, ergue o punho, vibra, é Brasil! Ayrton Senna, do Brasil! Campeão! Vamos pular algumas temporadas só pra gente poder acabar resumindo um pouco a história de Senna. Na temporada de 88, ele ganhou seu primeiro título mundial, onde que o Ayrton estava bom demais em sua equipe. Agora que ele saiu da Lotus e entrou para a McLaren, ele já estava com uma dominância absurda em suas mãos, sendo que em 88 seria a maior dominância da história da Fórmula 1. Senna naquela temporada ele fez uma incrível façanha com seu companheiro Alain Prost, onde que ele acabou simplesmente fazendo 12 vitórias consecutivas junto com seu companheiro de equipe, algo que foi totalmente um marco na história do automobilismo, tanto da Fórmula 1 e tanto no automobilismo no geral, é onde que ele só foi ser ultrapassado nesse ano da temporada de dominância pela Red Bull, com o Max Verstappen e o Sérgio Pérez. Aquela temporada ele acabou fazendo 8 vitórias, sendo o GP de São Marino, Canadá, Detroit, Grã-Bretanha, Alemanha, Hungria, Bélgica e Japão. Além das vitórias, ele acabou fazendo 11 pódios, sendo que, além das vitórias, os pódios foram no México, França e na Austrália. As outras corridas, ele acabou ficando ou em 6º ou em 4º, acabou tendo que ser desqualificado ou sendo retirado da prova. Porém, de alguma forma, ele ainda conseguiu fazer o campeonato de sua vida. Muitos se falam sobre a sua temporada de 1988, onde que, apesar de ser o primeiro título de Ayrton Senna, foi o auge onde que ele teve sua rivalidade entre ele e o Prost. Porém, teve muitos fatores para isso daí acabar acontecendo. Além dos 2 pilotos serem extremamente bons, o carro era o mesmo, o que acabou fazendo essa
incrível marca de 12 vitórias consecutivas. Agora era 1989 e agora teríamos o MP4/5, novo carro da McLaren para o ano de 1989, onde que teremos basicamente um dos confrontos mais tensos de Alain Prost e Senna, sem contar com 88, é claro. Sendo que na última etapa nós acabamos tendo o acidente de Suzuka, que mesmo com Senna ligando o carro na última prova e levando a vitória da prova, ele acabou perdendo o campeonato por apenas 16 pontos, sem contar da direção de prova até aquela prova. Contextualizar, na temporada de 1989 nós tivemos grandes vitórias, tanto do Alain Prost quanto do Ayrton Senna. Mesmo com o Senna fazendo mais vitórias, ele teve mais chances e mais vezes de sendo retirado do grid ou sendo desqualificado ou ficando por pelo menos uma fora da zona de pontuação. Onde que, por exemplo, no Canadá, Alain Prost ele foi retirado e o Senna ele acabou ficando em apenas 7º lugar. E aonde que, lembrando, a parte de zona de pontuação era a partir do 6º lugar para cima. Então se você ficasse de 7º para baixo, você não pontuava, o que deixava mais difícil de ganhar pontos naquela temporada. A primeira corrida, no caso, era lá no Grande Prêmio do Brasil de Jacarepaguá, onde que o pole position foi o Ayrton Senna, só que teve um porém. O vencedor, no caso, foi o Nigel Mansell, aonde que o Prost ele acabou ficando em 2º lugar. Apesar de tudo, no Grande Prêmio do Brasil, não foi de tanta importância, pelo menos no começo do ano, apesar de ter afetado um pouco o psicológico de Senna, que tinha acabado de ganhar um campeonato passado. Porém, o que seria mais importante naquele ano seria o Grande Prêmio de Mônaco e o Grande Prêmio da Espanha. Vamos começar por Mônaco. Porém, lá no Grande Prêmio de Mônaco seria uma parte decisiva de Ayrton Senna, onde que ele acabou fazendo a pole position e dominando de ponta a ponta o Grande Prêmio, apesar das suas dificuldades com a caixa de câmbio, onde que ele perdeu simplesmente a primeira e a segunda marcha do carro, onde que o carro em si ele só tinha a 6ª marcha. Então, ele teria que lidar com falta de 2 marchas, o que seria prejudicial, principalmente em Mônaco, onde você sempre coloca marchas mais baixas. Um dos grandes prêmios mais importantes daquela temporada também para a Senna foi o Grande Prêmio da Espanha e do Japão, onde que no da Espanha foi muito importante, porque ele fez um grande chelem. No caso, ele fez a pole position, volta mais rápida e acabou sendo vencedor da prova de ponta a ponta, sempre dando a liderança, nem mesmo na parada de boxe. No caso de pit stop e troca de pneus. No caso, ele acabou fazendo um grande chelem. Ayrton Senna ficou tão desgastado com aquela prova, porque além do tempo de duração dela, que são normalmente de 2 horas, o esforço físico que o carro estava tendo foi algo inacreditável. Onde que Ayrton Senna, quando desceu do carro e foi para o pódio, ele estava tão cansado que ele estava mancando, tá bom? Ou seja, Ayrton Senna estava fisicamente e psicologicamente destruído após aquela prova. Ele ficou muito desgastado e muito cansado. Porém, nós chegamos no Grande Prêmio do Japão, onde que Senna acabou fazendo uma prova muito boa, tirando o final, é claro. Onde que Ayrton acabou fazendo a pole position e seu companheiro de equipe vinha logo atrás na primeira fila, ficando em 2º lugar. Porém, na hora da largada, Prost acabou tomando a liderança e acabou com a famosa batalha entre aqueles dois. Era volta após volta, volta após volta, os dois se enfrentando, até que chega em um determinado ponto, onde que Ayrton Senna vai tentar passar o Prost, porém o Prost acaba jogando o carro em cima do Senna e não deixando ele fazer a curva. There are very few cars left on the circuit. There's 14 running now out of the 26 who started. And if Prost comes up to any of them, this is the opportunity that Senna's looking for. And he's going through. Ouch! Oh my goodness, this is fantastic. They meet. This is what we were thinking. Prost has won the World Championship. Alain Prost, World Champion of 1989. Well, and just look at this, because Ayrton Senna, who can get going again. Onde que os dois acabam perdendo, tanto o carro do Prost quanto o do Senna acabaram tendo que ser retirados da prova. Porém, Ayrton acabou, com a ajuda dos engenheiros que estavam lá por perto, acabou fazendo a ligação de volta do carro, utilizando depois a área de escape para poder voltar à pista. E ele faz uma troca de pit stop, onde que ele troca os pneus e só a asa que estava quebrada. Ele acaba perdendo a primeira posição, aonde que agora a liderança era de Alessandro Nannini, da Benetton. Onde que o Ayrton, com um carro logo atrás de Alessandro, ele vinha determinado para fazer uma prova
muito boa. Onde que na última volta o Ayrton passa o Alessandro na sua Benetton. Está na ultrapassagem, tentar vencer a prova. Colou em Nannini. Nannini olhou. Tomou a sua frente, não quer ser ultrapassado, Nannini. Senna tem que esperar. Tem que sair da chicane junto. Senna forçou, travou Nannini. Lá vai Senna na ultrapassagem. Foi com tudo, arriscou tudo, foi pra cima pra passar. Onde que começa a vir a bandeira brasileira sendo balançada. E Ayrton terminava a prova em primeiro lugar. Porém, tinha tristeza. Essa tristeza foi da direção de prova. Os comissários eles acabaram vendo a volta de Senna e acabou desqualificando ele por ter ligado o carro novamente e ter usado a área de escape, onde que, segundo o regulamento da época, era proibido. Então, Prost ele acaba ficando com o título mundial de pilotos. Senna ele fica muito bravo e fica totalmente triste com a situação, pensando que tinham ganhado o campeonato de pilotos, o que foi totalmente injusto tanto para o Brasil, tanto para o Ayrton. Porém, o troco viria em 1990, o ano do seu bicampeonato mundial. A década de 80 finalmente chegava ao fim e agora se iniciava uma nova era, agora nos meados dos anos 90. Agora com os motores eram V10 da McLaren e depois disso tínhamos uma dupla totalmente diferente, que agora era Ayrton Senna e Gerhard Berger, tudo isso na McLaren. Prost acabou, ao invés de continuar na McLaren, ele foi para a Ferrari. E então, 1990 foi marcada por grandes alterações do calendário, inclusive sendo uma delas no Grande Prêmio do Brasil, que agora não corria mais em Jacarepaguá, e sim em Interlagos, que foi ajudada a ser construída pelo Ayrton Senna, com a famosa parte do S do Senna, nas primeiras duas curvas, ok? A temporada para Senna começou extremamente bem, sendo que ele começou ganhando na primeira prova, que foi no Grande Prêmio dos Estados Unidos, além de mais 5 vitórias na temporada, tendo uma delas a tão famosa corrida de Mônaco. Ayrton que agora já estava dominando Mônaco por vários anos seguidos, onde que já estava rumo para ser um dos maiores ganhadores em Mônaco. Ele que agora, além de ser um dos maiores ganhadores de Mônaco, aconteceu algo o tanto quanto bizarro. Para a temporada de 1988 e nas temporadas seguintes também, Ayrton relata que quando ele estava dirigindo na prova de Mônaco em 1988, ele começou a sentir algo mágico, algo diferente, de outro mundo, como se ele fosse o próprio carro. Ele estava com medo disso e disse que ao ponto que ele acabou batendo o carro por conta desse medo absurdo de se tornar o próprio carro, se é que a gente pode chamar assim. E por isso ele acabou batendo na prova e tendo que abandonar. I suddenly realized that I was no longer driving it conscious, and I was in a different dimension for me. The circuit for me was a tunnel, which I was just going, and I realized I was well beyond my conscious understanding. 1991 e agora a dominância era de outras equipes. Além da McLaren, nós tínhamos a tão conhecida Williams, que agora chegava para começar a vencer com seus pilotos Mansell e Riccardo Patrese. Para vocês terem uma ideia dessa dominância, de todas as corridas, das 16 corridas que nós tivemos na temporada de 1991, 8 delas foram do Ayrton Senna, 7 foram da Williams e uma foi do Gerhard Berger, que é o companheiro de Senna da McLaren. Um ano totalmente disputado, onde que tivemos, obviamente, o final de temporada seria lá no Japão, onde que nós teríamos brasileira como seu tricampeonato mundial. O brasileiro que começou extremamente bem na temporada, começando e ganhando todas as primeiras 4 corridas, sendo que foi nos Estados Unidos, São Marino, Brasil e, é claro, Mônaco, que já estava virando tradição. Mas a gente tem que falar do Grande Prêmio de Interlagos. Em Interlagos, Senna vibrava ansiosamente por essa corrida. Ele estava ansioso para a chegada dela, já que além de ter sido construída por ele, era um ano onde ele já estava querendo o campeonato mais do que tudo. Onde que ele acabou fazendo a pole position e no domingo ele só tinha que vencer. Que no caso foi totalmente uma dominância de ponta a ponta em Interlagos. Onde que depois da prova ele gritava de felicidade e de dor. Ele gritava de agonia
felicidade ao mesmo tempo. Ele, com a dor nos pulsos, pediu para ajuda aos engenheiros que estavam por perto para poder tirar as luvas dele e ajudar ele a levantar do carro. Vai pra vitória! Mihaly Ridazzi! Ayrton! Senna do Brasil! De ponta a ponta! Ele vibra muito! Você Senna dentro do seu palpite! Ayrton Senna de ponta a ponta! Brasil! A festa é toda dele! Ele pega a bandeira brasileira! O carro vai parando, tem que dar um tranco, ele disse que parou! Ele devolve a bandeira! Ayrton Senna! Bom, ele estava bem desgastado com a prova, porém ele vibrava, afinal era Interlagos. E como sempre, ele repetiu o gesto que ele já vinha fazendo há vários anos seguidos, desde o Grande Prêmio de Detroit, onde que ele pegava a bandeira do Brasil para erguer e mostrar para a nação brasileira pelo que ele veio para ficar na Fórmula 1. Depois do Grande Prêmio do Brasil foram só felicidades, vitória em San Marino, vitória em Mônaco, vitória nos Estados Unidos, era a vitória de Nelson Piquet lá no Canadá, além que ele acabou vencendo na Hungria, Bélgica, e também para poder finalizar a temporada com chave de ouro lá na Austrália. Além de que na prova de Suzuka ele deixou o seu companheiro de equipe, Gerd Berger, vencer. Porém, a vitória também poderia ser dele, caso ele quisesse, é claro. Porém, vamos lá. No Grande Prêmio do Japão, lá em Suzuka, a decisão do campeonato era entre Senna e Nigel Mansell, onde que os dois vão fazendo grandes provas aquela temporada. A Williams, que estava vindo forte, onde que, para você ter uma ideia, Nigel Mansell ganhou na França, Grã-Bretanha, Alemanha, Itália e Espanha. Todas essas provas ele acabou ficando em primeiro lugar. Então, a decisão chegava no Japão. Em Suzuka, a largada era dada e a decisão do campeonato de 1991 começava. Na largada, Senna e Gerd Berger ficavam na ponta, onde que os dois ficavam dominando praticamente todas as voltas. Nas paradas de boxe, Mansell acaba passando Ayrton Senna. Porém, nas voltas finais, Mansell acaba errando e passa reto, definindo o campeonato mundial para Ayrton Senna. 9, a vantagem de Berger é 10 segundos, ponto 5. E o Mansell no curvão, passou reto Mansell! Passou reto Mansell, acaba o campeonato mundial, porque aí ele não consegue mais voltar. Vai acabando o campeonato mundial. Ayrton Senna pode comemorar e comemora. Ayrton Senna é tricampeão mundial de Fórmula 1. Senna que agora estava atrás de Gerd Berger, onde que na volta final já estava definido. O tricampeonato mundial estava em suas mãos. Brasil comemoravam. Ele era finalmente tricampeão mundial de Fórmula 1, onde que o Brasil ficava totalmente eufórico, alegre, em êxtase, onde que, é claro, nós íamos buscar o quarto título. Nós vamos buscar o tetracampeonato em 1993. Porém, isso não seria possível, já que a Williams ia começar a sua época de dominância, onde que eles começaram ganhando o Campeonato Mundial de 1992 com aquela Williams, que tinha o tão famoso controle eletrônico de suspensão ativa. 1993 começava, e agora nós teríamos alguém entrando na Williams, que no caso era Alain Prost. Sim, o velho rival de Ayrton Senna entrava de novo para duelar nele nas pistas, onde que já tinha anunciado sua aposentadoria, porém ele volta em 1993. Apesar da temporada não ter sido tão boa assim para Ayrton Senna, aconteceu uma coisa no Grande Prêmio da Europa, em Donington Park, onde que podemos ver que aconteceu a volta perfeita, a tão famosa volta dos deuses. Para você entender melhor a tão famosa volta dos deuses, vamos para o contexto nisso tudo. O Grande Prêmio da Europa era lá, em Donington Park, onde que estava chovendo e Ayrton Senna tinha largado de 6º lugar,
onde que somente na primeira volta ele acabou passando as Williams, que ainda estavam com a tão famosa suspensão ativa deles. Aonde que as Williams, que já estavam dominando no começo de temporada, praticamente por inteiro, chuva caía em Donington Park. Ayrton que ia acabar fazendo história, onde que, junto com as Williams, eles abriam 4 segundos do quarto colocado, onde que somente em uma volta, para vocês verem os poderes das Williams. E Ayrton conseguiu passar tudo isso, além deles, além das Benetton de Michael Schumacher também, ele acaba dominando a prova de ponta a ponta, somente na primeira volta. Ele que tinha largado de sexto, e por conta da chuva acabou passando as Williams, que também já estavam dominando a temporada, praticamente de ponta a ponta, não tinha chance para ninguém. Porém, era o Ayrton, então logo ele acabou ganhando. Ayrton Senna ganhou na prova que estava chovendo com as Williams que estavam com a merda da suspensão ativa. A decisão de prova de 1993 era lá, sim, no Grande Prêmio do Japão, aonde que o Ayrton acabou sendo retirado de várias provas, sendo na Itália, Portugal, Hungria e São Marino. Porém, a decisão já estava praticamente ganha para Prost, já que aquelas Williams estavam literalmente dominando as provas do ano inteiro. Um feito que foi muito difícil, principalmente com tantas retiradas de Ayrton Senna. Bom, Ayrton não conseguiu o título e foi parar... O título, na verdade, foi parar na mão de Alain Prost, que agora decidiu largar a Fórmula 1 de fato, aonde que ele agora era tetracampeão mundial de Fórmula 1. E agora, 1994 começava. Ayrton entrava para o Williams, largando a McLaren. Ai, 1994. Algo que não é bom para ninguém do mundo lá fora, principalmente para nós brasileiros. 94 começava com o Ayrton agora sendo da Williams. Agora a suspensão ativa já tinha sido retirada. Agora nós tínhamos a presença de Michael Schumacher pilotando pela Benetton. Bom, o calendário começava da seguinte forma. O Grande Prêmio do Brasil em Interlagos, sendo a abertura da temporada. Logo em seguida no Grande Prêmio do Japão. Mas calma, não seria Suzuka, e sim lá em Aida, em TI, lá no Pacífico. E agora, depois disso tudo, teríamos o Grande Prêmio de São Marino. O Grande Prêmio do Autódromo de Enzo e Dino Ferrari, tão famoso Imola. Bom, vamos explicar melhor essa temporada. Bom, o ano começava. Logo de cara, nós tínhamos a presença de uma grande lenda, como eu tinha mencionado antes, principalmente para a Fórmula 1, o tão famoso Michael Schumacher, 7 vezes campeão mundial, que agora já entrava desde 1993 para a Benetton. Bom, continuando. 1994 começava no Grande Prêmio do Brasil, onde que teremos a pole position de Ayrton Senna. Porém, a volta mais rápida, junto sendo vencedor da prova, seria ele, Michael Schumacher. Isso se repetiria também lá no Grande Prêmio do Pacífico, lá em Aida. Porém, aconteceria uma grande tragédia no Grande Prêmio de São Marino, lá em Imola. Para você que não conhece o tão fatídico acidente de Ayrton Senna, deixa eu te explicar. No Grande Prêmio, Ayrton, que apesar de ter largado na frente, ele estava com medo de pilotar. Ele estava com medo de andar nessa prova, como se ele estivesse sentindo algo. Muitas teorias podem ser aceitas e etc. Mas a mais convincente, a mais aceita por todo mundo, é que era o seguinte. O que ele fez antes de começar a prova era que, segundo a namorada dele na época, tão conhecida Adriane Galisteu, estava conversando com ele por telefone, onde que ele estava com muito medo de andar. Segundo ela, ele estava com medo de andar. Ele queria andar mesmo assim, mesmo se ele tivesse que morrer, por conta do campeonato já está na liderança de Michael Schumacher. Bom, o campeonato já estava sendo difícil, com a Benetton começando na frente graças a Schumacher. Porém, uma teoria muito mais aceita na comunidade, tanto da Fórmula 1, tanto do automobilismo no geral, que conhece essa história de Ayrton Senna, é que antes de começar a prova, Ayrton ele estava lendo a Bíblia, onde que estava escrito que Deus iria dar o melhor presente para ele, que no caso era ele mesmo. Bom, essa teoria foi falada e aceita pela comunidade. Aconteceu
pela tragédia de 1994, porém não se sabe se é definitivo. Bom, seguindo em frente na primeira posição, Ayrton estava dominando, até que ele acaba pegando uma zebra na parte esquerda do carro, onde que o carro ele acaba passando reto e bate no muro com tudo. Passa rasgando na reta Ayrton Senna, 6 voltas completadas. Aí ele tenta falar mais alto o seu motor Renault em relação ao motor Ford. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Todo o Brasil ficou totalmente com medo. Para você ter uma ideia, a Adriana Galisteu fala que estava em Portugal enquanto isso acontecia e tinha ido tomar um banho. Quando depois de voltar a tomar o banho, depois de ter acontecido o acidente de Senna, todas as ruas de Portugal ficaram em silêncio. Ninguém mais falava. A gritaria sumia e o silêncio reinava. Tanto falava sobre Ayrton Senna, era um completo silêncio, tanto no Brasil, tanto em Portugal. Até que ela acaba olhando na TV depois de ter tomado seu banho e acaba ficando sabendo que aconteceu o acidente de Senna, que nos deixa para trás. A lenda, um ídolo, morre. O cara revolucionou a Fórmula 1 e poderia ter continuado revolucionando nos anos seguintes. Porém, ele nos deixava em 1994. Ele nos deixou um legado e uma história maravilhosa e morreu como uma lenda. Ayrton Senna nos deixava para trás. Nós não tínhamos mais Ayrton Senna da Silva. E agora teremos que viver com esse fardo para sempre. Senna bateu forte. Ali na Tamburello. A batida muito forte. Senna ter nos deixado, muitas pessoas tentaram homenagear Senna, seja com vídeos, seja com alguém fazendo um carro, como a McLaren, por exemplo, até mesmo fazendo documentários. Bom, Ayrton Senna definitivamente foi uma lenda automobilística, um ícone brasileiro, alguém que o mundo deve se recordar para sempre. O peso desse nome e desse sobrenome são algo que nunca vai te perder. Além de um homem, ele foi um cara que simplesmente revolucionou o mundo automobilístico, além de no mundo dos carros. Bom, Ayrton ele ajudou a construir um Honda NSX, onde que acabaram fazendo uma versão própria para o Ayrton Senna por ter ajudado na construção do projeto do Honda NSX, onde que criaram um Honda NSX R, que ele era preto e com grandes características de pilotagem somente do Senna, puxado para o estilo de pilotagem do Ayrton Senna, sendo agressivo, onde que ele fazia a tão famosa punta-taco, manobra que ele fazia, né, de ficar acelerando no meio da curva para deixar o RPM alto. Além disso, o Ayrton ele recebeu uma grande homenagem da McLaren, sendo colocado o ícone dele, o logo da marca Senna e o nome dele nos seus carros de Fórmula 1. Além da Williams ter feito isso também desde sua morte. Além de tudo, eles fizeram umas grandes homenagens. A McLaren fez um carro, um poderoso carro chamado de McLaren Senna. Esse carro foi tão potente onde que ele recebeu sua versão GTR, que é a versão que é levada ao máximo do extremo, onde que só é permitido andar em circuitos. Para vocês terem uma ideia, o Senna é tão conhecido e tem um peso tão importante que ele principalmente tem um instituto brasileiro, que é o Instituto Ayrton Senna. Senna no Brasil ele fez grandes contribuições, sempre doando grandes quantidades de dinheiro, mas ele nunca ficava falando isso para a mídia não achar ou as pessoas acharem que tudo isso era para fazer marketing para si mesmo. Ayrton gostava de ser bastante discreto.
Esse homem deixou um legado muito importante para o Brasil. Ajudou muito e fez o que pôde. Ele foi espetacular. Ayrton Senna definitivamente foi uma lenda para o mundo em geral. Não importa se você viveu depois, se você viveu antes, se você viveu quando estava acontecendo, todo o legado de Senna, mesmo que você conheça depois, mesmo se você conheça quando seja criança, todo mundo já ouviu falar do nome Ayrton Senna, ou o próprio nome Senna. Senna tem muitas coisas para a gente discutir. Sendo um gibi, o personagem Senninha de animação, né? Se você pesquisar no YouTube ainda tem hoje em dia. Também tem a McLaren, que fez uma minissérie de animação chamada Toonage, onde que eles citam em um dos episódios o Ayrton Senna, né? E ainda tendo a dublagem oficial. Além de tudo, nós temos apenas uma rodovia com o nome Senna, ou melhor, Ayrton Senna. Bom, esse foi o documentário de Ayrton Senna. Senna sempre viverá. Senna forever. Dentro de você existe uma força que te empurra para frente, te joga pro alto e abre um horizonte que é só seu. Essa força, alguns chamam de sonho, instinto, talento. Eu chamo de verdade. Busque sua verdade.